muito boa tarde. Agradeço o convite que me foi feito para colaborar neste congresso e quero também agradecer aos presentes pela sua resistência. O conceito de erro médico é complexo e daria, na realidade, uma discussão muito interessante, mas não é isso que nós vamos discutir aqui. No início deste mês, foi publicado no British Medical Journal que nos Estados Unidos o erro médico surge como a terceira causa da morte. Os americanos não ficaram muito preocupados, com certeza, porque neste momento têm provavelmente problemas mais graves, como por exemplo terem o Donald Trump como o próximo Presidente da República. Nós por cá também temos problemas graves a resolver e entre eles temos, por exemplo, os resultados da CDC. Nós temos um consumo excessivo de quinolonas na comunidade, temos um excessivo consumo hospitalar de carbapenems, temos um excesso na duração da profilaxia antibiótica cirúrgica e temos também um excesso na prescrição e duração da terapêutica antimicrobiana. Para além destes dados, há também outros preocupantes, como, por exemplo, temos uma resistência das Klebsiellas a cefalosporinas de terceira geração que rondam entre os 25% e 50%. No tratamento destas infecções, e não só, obviamente que prescrevemos carbapenems. E, portanto, temos também um consumo elevadíssimo de carbapenems em Portugal. Continuando na escala das resistências, temos pseudomonas resistentes aos carbapenems também que rondam entre os 25% e os 50%. Ou seja, na realidade, nós temos que questionar o que é que andamos nós a fazer até agora para nos colocarmos nesta situação. Na realidade, temos um consumo elevado de antibioterapia, como podemos confirmar aqui nestes resultados, mas vemos que aqui, em 2014, nós temos na realidade aqui já uma ligeira descida. Pode traduzir que na realidade nós estamos a dar os primeiros passos e que estamos na realidade a ponderar bem o que é que estamos a fazer e o que é que temos que ponderar para iniciarmos uma antibioterapia. Ao contrário de muitos outros fármacos, os antimicrobianos são prescritos por uma grande maioria de médicos. A maioria das especialidades clínicas, talvez à exceção dos psiquiatras, todos prescrevem um antimicrobiano. O que quer dizer que até parece simples e, na realidade, existem normas gerais de antibioterapia, parece simples essas regras serem cumpridas. No entanto, na prática, o que nós vemos é que isso não existe. Não existe e, na realidade, bastaria que nós, de uma forma ponderada, resolvêssemos responder a cada uma destas questões e, se o fizéssemos, na realidade, os erros iam ser muito menores. A decisão se a antibioterapia é necessária ou não pode, na realidade, ser a mais difícil. Todos nós temos doentes complexos, somam-se morbilidades, temos neste momento, está demonstrado que a precocidade da antibioterapia inicial é vital para a importância do prognóstico. Na realidade, termos a percepção global do doente, fazermos toda esta análise implica que nós vamos ter que ter tempo, implica que nós vamos ter disponibilidade. E acho que são principalmente estes dois os fatores que fazem com que nós não façamos muitas vezes a decisão mais adequada e façamos uma decisão precipitada. Muito mais estes são os fatores do que propriamente o desconhecimento científico. O tipo de infecção, se estamos perante uma infecção da comunidade, se estamos perante uma infecção associada a cuidados de saúde. Se temos uma infecção hospitalar e se ela é precoce ou se é tardia. Qual é o foco da infecção? Estratificar a gravidade, ponderar a farmacocinética e a farmacodinâmica. Tudo isto existe em orientações, guidelines, todas nós as conhecemos, todas nós as seguimos. O que é certo é que também, em todas essas guidelines, tem um fator comum, é que devemos fazer a investigação do diagnóstico microbiológico. E isso, sim, é um fator que eu acho que muitas vezes é esquecido e acho que será um dos erros mais frequentes a nível, depois, obviamente, quando nós queremos adequar e dirigir a nossa prescrição, vamos ter dificuldade. Por outro lado, na decisão da prescrição, nós vamos sempre também ponderar fatores modificadores dos agentes, fatores indutores das resistências e, na realidade, nós pensamos neles. Se o doente teve internamento recente, se teve exposição a antibiótico, se é um doente que tem dispositivos, se é um doente que tem alguma imunossupressão, quer pela doença, quer pela terapêutica que nós instituímos, tudo isso nós ponderamos na maioria das vezes. Mas há um fator que também, na maioria das vezes, é esquecido, é precisamente a epidemiologia local.
nós não pensamos quais são os micro-organismos mais frequentes, qual é a prevalência das multiresistentes que temos no hospital ou mesmo no serviço onde trabalhamos. E, obviamente, que eles são diferentes. Para vos dar um exemplo, por exemplo, do hospital onde trabalho, e para vos mostrar como às vezes pode ser difícil a decisão, a resistência das pseudomonas que nós temos no Centro Hospitalar de Porto é aproximadamente 25%, quer para os carbapenems, quer para a piperacillina tazobactam. Portanto, vocês estão a ver que é importante nós termos estes conhecimentos para depois decidirmos qual a melhor antibioterapia a prescrever. Em relação à dose, em relação à primeira dose, ser uma dose de carga, full dose, sem ajuste, fazermos depois o ajuste subsequente das doses, quer se trate de um doente com uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática, uma obesidade, nós normalmente preocupamos com isso e realmente não erramos aqui. O que nós nos esquecemos muitas vezes é depois, quando o doente, 2, 3 dias depois, melhora da função renal, praticamente até pode normalizá-lo, nós depois não fazemos novamente a adequação da dose de antibiótico. E aí sim, nós muitas vezes fazemos doses subterapêuticas, que obviamente, para além de estarmos com uma terapêutica inadequada, podemos também desenvolver resistências. Descalar. A descalação, no fundo, é uma estratégia que é proposta para que nós façamos um uso racional dos antibióticos de largo espectro e que utilizamos como terapêutica empírica, e o que nós queremos é minimizar o excesso precisamente a essa exposição antimicrobiana. No fundo, com a descalação, o nosso objetivo é ajustar aos resultados microbiológicos e, portanto, podemos ou reduzir em termos de espectro, ou podemos reduzir o número dos antimicrobianos. Obviamente que nós não vamos só, a nossa decisão não é exclusivamente tomada em relação aos resultados microbiológicos. Normalmente nós também temos que ponderar o doente que temos à frente, a gravidade do quadro, se o foco está ou não a ser controlado, qual é o micro-organismo, portanto, tudo isto tem que ser em linha de conta. Portanto, a descalação deve ser considerada como uma parte global no processo que nós estamos, no processo todo doente, e nós temos atualmente N artigos que na realidade obrigam quase a que nós façamos essa descalação. E acho que todos nós os conhecemos, todos nós pensamos nela. Aconselho vivamente um último artigo que eu li e que é interessante porque é diferente, faz a diferença. E então, em vez de colocar o foco na descalação, este artigo coloca acima de tudo o foco na curta duração terapêutica. E na realidade, em relação à duração, o que é que acontece? Nós, quando pensamos na duração, ela é variável, vai depender das características do doente, vai depender do foco, vai depender do micro-organismo, vai depender da evolução clínica do doente, obviamente. E, portanto, nós temos que entrar em linha de conta com todos estes dados para, na realidade, ponderarmos qual a duração da terapêutica. Atualmente o que está descrito é que a terapêutica normalmente é até aos 7 dias. E nós temos, atualmente, a DGS tem diretivas quanto à duração da antibioterapia e nelas constam também outros focos que podem, na realidade, implicar que nós tenhamos uma terapêutica mais alargada do que os 7 dias. Quando nós prescrevemos uma terapêutica, obrigatoriamente vamos ter que fazer a sua monitorização. Vamos ter que reavaliar qual é a resposta a essa terapêutica, vamos ter que avaliar, obviamente, também os efeitos laterais dessa terapêutica. No entanto, na maioria das vezes, nós fazemos essa avaliação às 48, 72 horas ou antes, se for indicado, nós fazemos a avaliação da terapêutica. E, muitas vezes, essa avaliação, e quando eu leio os diários, até justificam que essa terapêutica seja suspensa, algumas vezes, porque o micro-organismo não a justifica, ou até porque não tem justificação de todo. Mas o que é certo é que não a suspendem. Mas o engraçado é que nós achamos que nós somos portugueses e, portanto, esse erro é muito nosso. Mas eu fui ler alguma coisa sobre o assunto, obviamente, e então encontrei N artigos em que os ingleses chamam prescribing inertia. Ou seja, apesar de nós sabermos que a prescrição está em excesso, não a suspendemos. Em português seria mais, já agora que lá está, fica, mas o que é certo é que nós não suspendemos a antibioterapia quando devemos. É fundamental nós lembrarmos que temos que comunicar com o microbiologista e também está demonstrado que a nossa comunicação com o microbiologista leva a uma menor prescrição de antibióticos, uma menor duração da antibioterapia,
ao menor número de pedidos de exames que são perfeitamente dispensáveis e a uma melhoria de conhecimento. Portanto, todos nós devemos ter sempre presentes que devemos ter proximidade e devemos comunicar com o microbiologista. O objetivo da antibioterapia, no fundo, o que é que nós queremos? É um equilíbrio entre o máximo de eficácia, com aquela máxima que nós muitas vezes utilizamos, que dead bugs don't mutate, e depois termos também o mínimo de riscos, ou seja, termos um menor desenvolvimento de resistências, uma menor emergência de micro-organismos e de estirpes multiresistentes, uma menor toxicidade e efeitos adversos e um menor custo, obviamente. Ou seja, o erro é humano e é inevitável. No entanto, podemos desenvolver estratégias para o reduzir. É fundamental identificar os problemas, porque só assim nós podemos planear as nossas intervenções. E para finalizar, não se esqueçam que o mundo está a seus pés. Muito obrigada.